Boa tarde a todos. Infelizmente, eu sou muito de pedir desculpa pelo atraso, até hoje atrasei um pouquinho, vocês me perdoam. Mas, assim, é fantástico a gente estar na Zapac, a gente realmente se sente em casa e a gente vê aqui uma coisa que está em falta, é sorriso. É um lugar que eu vejo que a gente mais vê pessoas sorrindo. E realmente parabenizar a equipe maravilhosa da Zapac, de coração. Vocês ajudam muito, vocês fazem muita diferença na vida das pessoas que infelizmente estão passando por uma luta contra o câncer. E a gente sabe o tamanho da importância desse apoio e a gente fica muito feliz em ver que a Zapac está crescendo. Eu não fico feliz, não, eu fico feliz. Porque é uma instituição que proporciona tanto bem-estar, tanto carinho, tanto amor. A gente vê uma instituição dessa crescendo, tanto em número de cadastros, porque a culpa não é da Zapac. Os casos estão aumentando, a gente vai explicar um pouquinho por quê. Mas se está aumentando, é melhor você ter um acesso, uma assistência adequada. E a Zapac nisso cumpre esse papel maravilhosamente. E de coração, a toda a equipe da Zapac, meus sinceros parabéns. É uma honra estar aqui com vocês hoje. A gente está vivendo um ano especial no tratamento do câncer em São João del Rei, porque a gente adquiriu realmente, pode passar para mim, a gente adquiriu essa maquinona aí, gente, mais de 10 toneladas, tá? E ela está montada. O mais legal de tudo é isso, aqui você não fala como, vai acontecer, não, já está acontecendo. Ela está montada, ela chegou em agosto, finalzinho de agosto, logo em setembro já começou a instalar a base dela, teve que fazer um ajuste na sala, já era previsto esses ajustes na sala, e a gente só pode fazer um ajuste depois que a máquina chega, que aí o engenheiro vai explicar isso. Então a gente conseguiu fazer os ajustes em tempo recorde, graças à ajuda de todo mundo que colaborou com a campanha, do qual eu deixo meus sinceros agradecimentos, tá? Então realmente foi maravilhoso mesmo, assim, a gente vê a união do povo, e tá aí. É um aparelho montado, é emocionante. E segunda-feira ligou, o rapaz já está ligado, que é uma assim, intenção, montou, aí veio o engenheiro, e um equipamento fantástico, uma equipe maravilhosa também. Eles montaram um negócio de 10 toneladas em 5 dias, eles colocaram tudo para dentro, montaram o quebra-cabeça todo, e segunda-feira ligou o aparelho, tá? Esse aparelho aí de última geração mesmo, novinho, da caixa enorme, é um luxo. E eu convido, tá? Quem quiser ir lá ver, está à disposição, tá? Tá, Valdecir? Tá, todo mundo. Quem quiser ir lá ver, né? Dá vontade de fazer a excursão mesmo, de verdade, que é muito, assim, é uma vitória. Se ele vai pra só cá, para vocês trazer terem ele ideia, pra cá. na cidade de Teresópolis, Teresópolis próximo ao Rio de Janeiro, tem o dobro da população de São João del Rei. E não tem radioterapia lá. Lá tem oncologia muito antes de ter aqui. Muito antes. Aqui a oncologia começou em 2000. A gente tem 17 anos que tem oncologia. E a gente já está com um aparelho desse numa cidade relativamente pequena. Então é uma vitória enorme que a gente realmente tem que celebrar e exaltar. E esse projeto não é meu, não. Eu vou assim colocar. Esse projeto não é meu. Esse projeto começou assim, antes. Eu já estava em São João del Rei, mas eu não era coordenador de nada. Eu era só médico oncologista que trabalhava lá. E esse projeto ele já é antigo. Esse projeto, na verdade, ele começou em torno de 2010. Na época do Dr. Marco Antônio, que era o provedor da Santa Casa, o Dr. Zé Flávio também participou. Então esse projeto não é meu, não é mesmo, a gente tem que dar autoria a quem é de direito, né? E a gente teve apoio, assim, na época do senador, né, atual, e na época do governador Aécio Neves, e a gente teve um apoio no aparelho enorme do deputado federal Reginaldo Lopes. Isso aí tem que ficar sempre muito claro, a gente tem que saber dar a César o que é de César, né? Cada um saber o que foi feito realmente. Só que agora realmente nessa fase, principalmente ano passado, a gente se envolveu muito por causa que faltou dinheiro, que o dinheiro não deu. E o Brasil nessa pindaíba braba que a gente está rezando para acabar isso, a gente também não tinha dinheiro e foi quando a gente entrou na campanha. E além do dinheiro, eu acho que muito mais importante que o dinheiro foi unir todo mundo. Unir todo mundo numa causa. Cada um de vocês aqui se sente um pouquinho que ajudou, tá? Esse aparelho fantástico que vai curar muita gente, que vai ajudar muita gente, que vai acabar com o transtorno de sair daqui e viajar. Então é uma vitória incrível. Eu sempre gosto de falar, não tem esse aparelho em Barbacena, apesar de Barbacena estar correndo para colocar lá, e tomara que coloque, tomara que funcione, porque isso é um tipo de tratamento, quanto mais tiver, melhor. Não tem Barbacena, o nosso está pronto, não tem Lavras, entendeu? O único lugar que tem Juiz de Fora, Belo Horizonte e Varginha. Tá? Então só para vocês entenderem o tamanho da conquista que a gente alcançou junto, a gente, todos nós. Então, uma outra coisa que a Alessandra, né, que eu estou conhecendo, tá falando.
agora, né? Aí eu falei, de poder fazer uma palestra sobre câncer de próstata, e montei uma palestra sobre câncer de próstata. E ela me pediu para fazer sobre prevenção do câncer. Aí eu fico até meio assim, eu fico sem graça, que eu tenho certeza que muitos aqui já viram a mesma palestra parecida, mas é uma solicitação, por causa que o Dr. Sérgio já tinha feito câncer de próstata. Então eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido para a gente falar mais de tratamento, tá? A gente vai tentar, mas de qualquer forma, eu estou por conta de vocês, a gente, talvez não até 8 horas da noite, talvez até pertinho, mas assim, a gente está à disposição, e o que eu mais gosto aqui no Zapac é que pode parar e fazer pergunta, todo mundo, tá? A gente aqui está entre amigos, né? É uma questão muito informal, eu acho que isso é o mais importante. Então vamos começar, pode passar por favor, falando sempre, né? Se a gente vai falar de uma prevenção do câncer, e hoje vai ser a prevenção do câncer no homem, tá? Em homenagem ao Novembro Azul. O que é o câncer? O câncer é uma menor parte do nosso corpo, que chama célula. Tudo é feito de célula, a pele é feita de célula, o pulmão, fígado, todo o nosso corpo são feitos de pequenas células que vão se unindo e formando os organismos. Isso é normal, é a menor parte do corpo humano. E essa célula, no meio dela, tem um núcleo, que tem DNA. Com certeza já ouviram falar do DNA. DNA é um material genético nosso. Então, quando o material genético nosso sofre mutações, essa célula fica defeituosa. Ou ela fica com defeito grave e morre, ou tem algumas mutações que ela fortalece a célula. Essa célula ela vira meio uma super célula. E é isso que acontece no câncer. Essa célula sai do controle, ela começa a crescer, multiplicar, reproduzir muito mais rápido que uma célula normal. Ela ganha a capacidade de destruir as células que estão ao seu redor e ela ganha a capacidade de invadir o vaso sanguíneo. Por exemplo, uma célula dessa que começou na mama, cresceu na mama, infelizmente invadiu o vaso sanguíneo e espalhou, por exemplo, o pulmão. E ela, a mesma célula que nasceu na mama, da mutação da mama, vai para o pulmão e faz o mesmo processo, cresce, destrói o que está em volta e pode se espalhar. Isso é a definição do câncer. Qual que é a diferença do tumor benigno? Que todo mundo já pergunta. O tumor benigno, a célula cresce sem parar também, ela cresce bastante, às vezes ela para sozinha, só que ela não destrói o que está em volta, ela só empurra. Então, às vezes, tem tumores benignos grandes de útero, os miomas muito grandes, tumor de ovário benigno, enorme, quilos. Aí você tira aquilo, está tudo bem. O câncer, infelizmente, ele destrói o que está em volta. Então, por isso que é a principal diferença. Pode passar, por favor. E assim, qual que é o tamanho do problema? A gente tem que falar isso. Qual que é o tamanho do problema? A gente chama de epidemiologia. Hoje, gente, de cada 100 pessoas que morrem no mundo inteiro, contando todos os problemas, fome, guerra, todas as doenças, acidente, tudo, de cada 100 pessoas que morrem no mundo, 12 morrem de câncer. Então hoje é a segunda maior causa de morte do mundo, e a gente, infelizmente, todas as estatísticas indicam que 2030 vai ser a primeira causa de morte no mundo, tá? Então isso é um problema muito sério. Então todo esse empenho da Zapac, associações, tudo isso, o empenho da Santa Casa, o empenho da Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo Federal, ele tem uma razão de ser. Porque o problema do câncer é um dos maiores problemas que acomete o ser humano. Está aqui explicado por quê. De cada 100 pessoas que vão morrer, 12 no mundo morrem de câncer. A gente estima em torno de 14 milhões de novos casos em 2012. Tem um grupo que chama Globocan. É um grupo que monitora todos os casos de câncer do mundo. Então, em 2012, ele estimou 14,1 milhões de casos, que é muito. Mas o maior problema é quando você olha para 2032. Em 20 anos de diferença, 2032 está logo aí, em 20 anos vai passar de 14 milhões para 21 milhões. Então é um aumento aí da ordem de 33% em 20 anos. Isso é assustador e a gente tem que estar preparado cada dia mais para lidar com essa doença. Tá? E ainda por cima a gente vai ter 13,2 milhões de mortes por causa do câncer. Tá? Então, assim, é isso. É um número ruim, feio, mas importante para a gente entender o tamanho do problema que a gente lida. Porque não é um problema
de alguns aqui que estão passando por isso, é um problema de milhões de pessoas. E por que está acontecendo esse crescimento assustador? Na verdade, o fator é muito bom. Está dando para escutar? Está dando para escutar legal? O fator é muito bom. Tá? O maior causa do aumento dos casos de câncer é o envelhecimento. Então, conforme a população envelhece mais, maior vai ser o número de casos de câncer. Então, isso é uma vitória. Por quê? Se você está tendo muito caso de câncer, é porque você eliminou, não eliminou, mas diminuiu muito tuberculose, meningite, morte por diarreia. Diarreia já foi a causa mais comum de morte no mundo. E hoje já não se morre de diarreia. Morte por pneumonia, morte por sarampo, todas essas doenças que antigamente os mais idosos lembram disso. Tenho certeza que lembra. Criancinha que tinha sarampo grave, criancinha que morreu de diarreia. Isso você já deve ter ouvido falar, quem é mais antigo. Isso acabou. Acabou, assim, praticamente acabou. Então, com isso é um sinal de que a saúde, principalmente saúde pública, a rede de saúde está sendo boa. E só para vocês terem ideia, quando uma criança nasceu em 1900, era previsto que essa criança vivesse 35 anos. Ou seja, em 1900, quem tinha 40 anos era terceira idade e muito idoso. Entendeu o tamanho da coisa? Em 100 anos, quando chegou no século XXI, no ano 2000, quando uma criança nasce hoje lá na Santa Casa, a gente estima que essa criança, se for um homem, vai viver até os 72 anos. Se for uma mulher, até os 76 anos. Então, simplesmente dobrou o tempo de vida de 1900 até 2000. Então, realmente, o século XX foi o século da saúde. Porque, para ser honesto para vocês, até 1900, em nossa geração inteira, nada se fez pela saúde. De verdade, assim, foi vivendo, o ser humano foi vivendo, foi sobrevivendo. Não existia nada para se tratar de saúde. Em um século, a gente fez o que não fez em milhares, centenas de milhares de anos. Em um século, a gente dobrou o nosso tempo de vida. Isso é fantástico. Pelo menos eu quero viver até os 76. Como eu falo, 1120, eu quero ficar bem velhinho, né? Porque eu acho que é a nossa maior riqueza. Qual que é a nossa maior riqueza? Nossa vida. Né? Não tem isso, não tem preço, não dá para comprar, eu não posso comprar viver até 100 anos, não dá. Você pode pagar imposto, mas comprar a vida você não compra não. Então, isso é muito bom. Só para vocês terem ideia, o país que mais tem câncer no mundo, quando você compara a população, é a Dinamarca. E só para vocês terem ideia, há 40 anos, a Dinamarca é considerado o país mais feliz do mundo. Olha que loucura! O país que mais tem câncer é o país mais feliz do mundo. Por quê? Porque a população envelhece bem, claro, eles têm uma condição financeira muito grande, mas vocês veem, então o câncer não é uma coisa tão ruim assim. Quem está passando por câncer acabou minha vida. Mas o câncer é um sinal que a gente combateu muitas coisas ruins, entendeu? Então, a maior causa do câncer é o aumento da população, o aumento do envelhecimento da população. A segunda são os fatores de risco, que a gente vai falar deles. Pode passar, por favor. E no Brasil? O Brasil ainda tem um problema maior ainda. O Brasil não tem mais câncer que a Noruega, mas está chegando perto. Porque o Brasil, ele junta o câncer do país rico, que a gente vai ver o que acontece com um país rico, e o câncer do país pobre, que é o caso que o Valdeci falou, que lamentavelmente a gente acabou de perder uma paciente com câncer de colo uterino. Vocês sabem quantos casos de câncer de colo uterino tem na Noruega por ano? 0. Nenhum. Não existe câncer de colo uterino na Noruega. Então dá para acabar. Esse câncer dá para acabar, tem que acabar. No Brasil a gente já vai mostrar quantos tem. Tá? E aí, no Brasil, o que acontece? A gente tem hoje, a cada 100 mil habitantes, então vamos botar, São João del Rei tem 90 mil. Mas se juntar mais umas 2 cidades aqui pertinho, já dá 100 mil. Então, gente, a incidência, assim, a cada 100 mil habitantes, acredita-se que vai ter por ano 295 novos casos. Então, é mais ou menos essa expectativa que a gente tem aqui, só na cidade de São João del Rei, se juntar, de repente, Conceição da Barra não, só 2, assim, não é todas não, que a nossa região inteira tem 220 mil. Então, na nossa região inteira, é estimado praticamente 600 casos por ano. Tá? Então, essa é a estimativa do Brasil. E ali é o número de casos no Brasil. 596 mil casos que estão estimados esse ano, sendo 420 mil se a gente tirar o câncer de pele que não mata. Então, são 420 mil casos graves. E nos homens, em particular, 215 mil. Os homens têm um pouquinho mais casos de câncer que as mulheres. Pode passar.
Aqui, gente, eu não sei se vai dar para enxergar aí, mas aqui tem a tabela dos tipos de câncer mais comum no homem e nas mulheres. Tá? E nas mulheres eu só tenho que falar sempre isso, que esse número de câncer de colo uterino é impressionante. Esse número 16, Noruega, nenhum caso. Brasil, 16 mil. Então, vocês estão aqui, vocês têm que entender que tem que incentivar os seus amigos, os seus filhos, as suas sobrinhas, suas netas a fazer o preventivo. Gente, isso tem que acabar. E tem a campanha da vacina também, que é uma outra avanço fantástico, que é a vacina do herpes. Isso eu tenho que falar até para os homens, para falar com as suas filhas, netas, sobrinhas, que tem que fazer o exame de preventivo, porque esse câncer tem que acabar. Mas vamos falar do homem particularmente. Do homem a gente tem em primeiro lugar o grande campeão, o câncer da próstata. Por isso que muita gente fala assim, Novembro Azul quase como prevenção do câncer de próstata. Tá? O câncer de próstata é um câncer 90% relacionado com a idade. Todo homem que fizer 90 anos de idade, com certeza tem câncer de próstata. Às vezes não sabe. Mas é um câncer que tem muita prevenção, muito tratamento, e que a gente consegue curar a grande maioria dos casos, ou quando não cura, a pessoa vive anos e anos com uma qualidade de vida muito boa. Agora, o problema dos homens é o segundo caso de câncer. Esse segundo é muito complicado. Esse segundo é um caso que arrepia, que a gente queria não ver mais, que é o câncer de pulmão. E aí vocês vão me ajudar. Vocês não valem, deixa o povo aqui da frente responder, que vocês sabem se faz assim. Qual que é a causa do câncer de pulmão? Ah, beleza. Joia. Então aí, quer dizer, 17 mil homens por ano no Brasil têm câncer de pulmão só por causa do cigarro. Isso é um absurdo, né? Então assim, isso aí a gente tem que falar. Depois, o câncer do estômago, tá? O câncer do estômago é um câncer que mais diminuiu. O câncer do estômago já foi o câncer mais comum e ele vem diminuindo por causa principalmente da geladeira. Porque antigamente a gente não conseguia comer alimento fresco. A gente só comia alimento conservado na banha, carne salgada. Você não tinha verdura, só se você plantasse. Porque não existia, você não podia comprar verdura e guardar. Vai guardar onde? Ela vai estragar. Hoje, com a geladeira, a gente consegue ter esses alimentos frescos, carne fresca, e isso diminuiu muito os casos de câncer de estômago, tá? Agora, o problema é o câncer do intestino grosso. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Do estômago melhorou muito no tempo moderno, mas o do intestino grosso está relacionado principalmente com obesidade e falta de exercício físico. Então, o número dele já está lá em cima. Eu botei trocado de propósito, a gente vê que diminuiu do estômago, que era o terceiro, ele passou para quarto. Eu não troquei para chamar atenção. E o câncer do intestino subiu. Entendeu? Por causa que hoje a gente está mais gordinho, fazendo menos exercício, tendo uma dieta com muita gordura e está aumentando o número de casos de câncer de intestino. Os outros a gente passou, cavidade oral também tem muito, 11 mil casos. Cavidade oral é boca, pescoço, garganta. E isso é por causa do cigarro também, não tenha dúvida, entendeu? Então você vê, soma aqui 17 mil com 11 mil e pouco, dá quase 30 mil casos só por causa do cigarro, tá? Pode passar, por favor. E aqui rapidinho, só para vocês terem ideia, em 2012, o governo federal, a gente fala brincando que paga imposto, mas esse imposto volta depois. O governo federal, só o governo federal, gastou 2 bilhões e 400 milhões de reais para tratamento de câncer no Brasil. Então é uma doença cara. E é uma doença que consegue ficar mais barata se você descobrir no início. O tratamento do início do câncer é muito mais barato do que o tratamento na fase avançada. Pode passar. E aqui rapidinho também um quadro. Isso aqui é o que eu acabei de falar. Quando você descobre o câncer no início, que é a linha de cima, você tem uma chance de cura enorme. Então o nosso sonho é que ninguém tenha câncer, mas a gente já aprendeu que vai ter cada dia mais câncer. Então qual que é o nosso segundo sonho? Vamos descobrir no início que cura todo mundo. Tá? E é essa que é a luta que a gente tem que ter diariamente. E, infelizmente, quando você descobre mais avançado, a chance de cura é bem menor. Pode passar. E aqui é um quadrinho invertido. 60% de cada 10 casos de câncer, 6 a gente não pode fazer nada. Tem que esperar ele vir, descobrir no início e tratar. Mas ele vai chegar pela idade e pela genética. Mas de cada 10 casos de câncer, que todo mundo tem medo de câncer, não é verdade? Todo mundo tem medo. Mas só que muita gente procura. De cada 10 casos de câncer, 4 procuraram. Fazendo o quê? Cigarro, atividade física, a gente vai falar um pouquinho deles também. Pode passar, por favor. E aí, aqui, ó, a exposição ao cigarro. 4 mil substâncias tóxicas. Mas se não bastasse o cigarro
de cada 10 casos de câncer, 3 serem de cigarro, só o cigarro, de cada 10 casos, 3 é só o cigarro. Não bastasse isso, de cada 2 pessoas que infartam, uma infartou só por causa do cigarro. De cada 100 de cada 100 pessoas que têm efizema, 85 só o cigarro. De cada 4 que teve AVC, uma cigarro. Então assim, não tem como hoje uma pessoa fumar sem noção do mal que ela está tendo, entendeu? Então é ideal que ninguém fume, mas tem que falar isso sempre. O cigarro não tem jeito, é o pior inimigo da saúde pública, é ainda o cigarro. Apesar de eles inventarem crack, maconha, cocaína, um monte de troço, isso não é tão usado, faz mais mal. O crack é pior que o cigarro, mas ainda não é tão utilizado como o cigarro. O cigarro, a gente vai ver depois, mas de cada 6 brasileiros, um fuma. Um negócio horroroso. Ou de 8, eu vou ver. E 90% de quem fuma não está aqui. Isso que é ruim. Assim, eu acho que eu estou doido para começar a dar essa palestra. Eu já dei um dia numa escola pública. Eu estou doido para dar essa palestra em escola pública. Porque quem mais começa a fumar é quem tem menos de 19 anos. É quando mais começa a fumar. Então esse é um grande problema que a gente tem. Mas vocês conhecem um monte de filho, neto, sobrinho, e vocês têm que orientar. Olha, eu fui numa palestra hoje com um chapo lá que fala pra caramba do Dr. Frederico, mas ele só falou uma coisa que eu entendi. Você não pode nunca botar o primeiro cigarro na boca. Entendeu? A gente tem que proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes, tá? Então, a gente faz essa palestra e deixa uma semente. Se tem uma semente que eu quero daqui de todo mundo, é isso. Não põe primeiro o cigarro. Porque o cigarro, ele só perde em vício, em dependência, para crack. O cigarro vicia mais que cocaína, mais que álcool, mais que maconha, mais que tudo que é outra porcaria que tem aí. Entendeu? Ele só perde independência para o crack. O crack, praticamente, a pessoa fumou o crack uma vez, ela está dependente. E o cigarro não é muito diferente, não. Eu controlo. Hoje a gente vê muito pessoal, assim, um pessoal mais jovem, vamos botar aqui, a gente tem uma cidade aqui que 10% da população é universitária. A gente vê muito pessoal da universidade com cigarro de palha. Eu falo assim, meu Deus do céu, já não chega o cigarro, agora ainda tem que ser um cigarro de palha que não tem filtro. Tipo assim, não é que não tem cigarro bom não, mas isso é muito sério. Parece que apesar de ter diminuído muito, a impressão ainda não está comprovada, é que está começando a aumentar de novo. E outra coisa que me chama a atenção, que eu fico muito chateado, é que o cigarro sumiu da televisão há muito tempo, mas agora eu estou vendo cigarro na televisão direto, seja na Rede Globo, seja no Netflix, seja no... Está tendo direto. Isso é propaganda subliminar, entendeu? Então isso é sério. A gente tem que pensar isso como uma luta nossa para evitar que as pessoas voltem a fumar mais. Tá bom? Pode passar. E não parou de falar de cigarro, mas eu vou falar rapidinho. Em relação ao câncer, o câncer de pulmão, quanto mais você fuma, mais chance você tem de ter câncer. Isso está comprovado. Fumou a 14 cigarros, 8 vezes mais. Fuma 25 a 24, 15 a 24, 14 vezes mais risco de ter câncer de pulmão. Fuma mais de 2 maços por dia, 24 mais risco. Então, quanto mais você fuma, maior a chance de ter câncer de pulmão. Tá? E que eu não posso deixar de falar, o pobre coitado do tabagista passivo. Aquela senhora ou aquele senhor que sua esposa ou seu marido fumam dentro de casa, a vida inteira. Casado há 30 anos com o marido fumando. De repente o marido tem uma proteção genética muito forte, não teve câncer, está vivendo, e a pobre coitada da esposa. Ou o esposo que não fuma desenvolve um câncer de pulmão por causa do cigarro do outro. Tá? Então, se alguém quiser fumar, é da porta para fora, tá? De verdade, isso é lei no Brasil, é da porta para fora. Mas se você botar para fora, eu vou separar. Separa, mas não vai ficar me passando doença aqui não, tá? Então põe para fora, tá bom, gente? Não pode fumar perto de vocês não. Então isso é muito sério, porque infelizmente a gente vê casos disso, a gente tem vontade de chorar. Uma senhorinha que dedicou a vida toda, cuidou da... e o marido do lado dela. Aí o marido tem nada, que é um sortudo da natureza, e a pobre coitada da senhora desenvolve um câncer por causa do fumado do marido. Isso é muito cruel, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Pode passar. Mas aqui, felizmente, a gente tem que lutar para isso continuar baixando. O roxo era o que fumava em 1989 e o amarelinho é o que fumava nos anos 2000. Diminuiu muito, mas é uma loucura isso. Por quê? Olha só, em Belém do Pará, em 1984, de
cada 3 pessoas, uma fumava, contando bebezinho, contando tudo. De cada 3 pessoas, uma fumava. Hoje, de cada 8, eu falei errado, são 12,5%. De cada 8 pessoas do Brasil, uma fuma. Então melhorou muito, mas ainda temos, pode passar, ainda temos, mas temos ainda 25 milhões de brasileiros fumando. É um número horroroso, 25 milhões, tá? E por que isso? Porque o Brasil é o 4º maior produtor de cigarro, tá? E o cigarro ainda é barato. Se tem um lugar que tem que ter imposto sem dó, é no cigarro. Não quero nem saber. Só que aí também tem o problema, que tem imposto no cigarro, eles trazem o cigarro de contrabando do Paraguai. Entendeu? Então, além de fumar, não paga imposto nenhum. Essa que é a verdade. Então, o negócio é feio e a gente tem que encher o saco de vocês com isso, de ajuda de todo mundo para combater, entrar nessa luta. Mas o Brasil tem uma vantagem. A lei do Brasil anti-cigarro, essa lei que é proibido fumar em lugar fechado, essa lei que não pode ter propaganda, que está voltando a ter, subliminar, mas está voltando, essa lei é uma das mais avançadas do mundo. Tá? Pode passar. O outro fator que a gente tem que falar é a obesidade. Aí temos aqui, a gente tem aqui como vê o IMC, não tem aqui na Zapac? E aí a gente consegue saber o índice de massa corporal, que é aquela formulazinha lá embaixo. Você faz altura vezes altura e divide o peso por esse resultado, tá? E aí você consegue saber se o seu peso está ideal ou não está. Sem brincadeira, o pessoal da Zapac ajuda, não ajuda? Quem quiser calcular IMC, pode calcular aqui, não pode? Vocês ajudam, né? Então, assim, para ver se está no peso ideal. Porque o mais importante não é o que come. Se eu comer isso faz bem, se eu comer isso faz mal. Não tem nada a ver. O importante é manter o peso, tá? E ali eu botei uma lista do tanto de casos de câncer que a obesidade causa, tá? Obesidade, gente, de cada 10 casos de câncer, 1 é obesidade, 3 é cigarro. Os outros 6 são nossa genética. Pode passar, por favor? Aí, assim, eu até vou passar isso rápido, apesar de ser muito importante. Isso é o que a gente tem que fazer, que todo mundo sabe hoje em dia, eu acho que não tem ninguém dúvida. O que é saudável? Buscar o equilíbrio entre o que você come e o que você gasta. Né? Se você é um pedreiro, trabalha o dia inteiro, trabalha braçal, carregando cimento, tal, você pode comer mais, pode comer o pratão. Por que chama prato de peão? É por isso, porque o peão tem que comer muito mesmo. Agora, se você trabalha o dia inteiro, sentado, como eu, que sou médico, trabalho sentado, muito mal levanto para chamar o paciente na porta. Meu gasto de energia é pequenininho, eu não posso comer muito, eu não posso comer prato de peão, porque senão eu vou ficar gordo, é isso, entendeu? E aí você tem que evitar a gordura, e principalmente a gordura trans, que tem nos alimentos industrializados. Eu vou dar um exemplo, hoje não em todos, tá? Mas algumas margarinas, alguns biscoitos, alguns doces têm a gordura trans. Aumentar o consumo de fruta, verdura, legumes e grãos integrais, limitar o açúcar. Hoje está até um zoom, que eu ainda não vi prova científica. O açúcar acelera o crescimento do câncer, uma falação danada nesse sistema que eu não vi isso provado, tá? Mas realmente tem sinais disso. O excesso de açúcar, por exemplo, refrigerante, bala, essas coisas que só é açúcar, não tem mais nada, isso deve ser evitado, tá? E aumentar a atividade física. Não precisa voltar não. Aumentar a atividade física. Aí, gente, eu tenho que falar assim, tem uma coisa que chama sedentário. Sedentário é quem não faz atividade física. Como que eu sei que eu não sou sedentário? Se eu fizer atividade física no mínimo 30 minutos por dia, não é tanto, 30 minutos, meia horinha. O dia tem 24 horas, a gente dorme 8, sobra 16. Dessas 16 horas é tirar meia horinha para fazer um exercício. Pode ser caminhada, quem quiser andar de bicicleta, quem tiver condição de fazer uma hidroginástica, natação, não importa o exercício, mas é meia hora de exercício 4 dias na semana. Não adianta jogar bola o final de semana inteiro, sábado, domingo, joguei bola e passa 5 dias sem fazer nada, vai infartar. Entendeu? Isso não é atividade física, isso é excesso de esforço sem controle. Bom, e aí assim, um quadro rápido, esse quadro não vai entrar em detalhe não, mas esse quadro é assim, o que causa, o que aumenta o risco de câncer, o que abaixa o risco de câncer em relação a alimentos. Então, a única coisa comprovada em alimento que reduz o risco de câncer, não provou que o tomate, que a babosa, que a graviola, que tudo que nada disso está provado, nada.
Única coisa provada que diminui o risco de câncer, eu não quero ter câncer. Não fuma, não exagera na comida e faça atividade física. Está provado que diminui o risco do câncer de intestino e o risco do câncer de mama. Inclusive, se a paciente com câncer de mama fizer exercício físico, ela está com câncer, fez cirurgia, químio, fez tratamento. Se essa paciente com câncer de mama fizer exercício físico, aumenta a chance dela de cura. É como se o exercício físico fosse um tratamento. Isso foi provado para câncer de mama, mas a gente acredita que isso pode servir para qualquer tipo de câncer. Que ele não conseguiu provar, mas para mama está provado, tá? Então é a única coisa que está provado. Espera só um pouquinho para mim, pode esperar um pouquinho. Que reduz é isso. Agora, o que aumenta? Provado, obesidade, tá? Álcool. O álcool está provado que aumenta o risco de câncer. Principalmente excesso. Quando você mistura o álcool com o cigarro, é veneno dobrado, tá? Você dobra o mal do cigarro se você misturar com álcool. E só isso. Assim, as outras duas coisas que está provado é aflatoxina. Isso é uma substância que tem no amendoim estragado. Então pode comer amendoim, mas não pode comer amendoim estragado. Só para vocês terem ideia como é difícil provar alguma coisa. E a outra coisa provada são peixes salgados. Então esse problema no Brasil não tem. Porque, vamos ser honestos, a gente come muito pouco bacalhau, né? De verdade. Entendeu? Então esse problema a gente não tem. Ponto. Só isso. Está provado, 100% provado, é só isso. Então a comida, não importa o que você come, importa o quanto você pesa e quanto que você faz atividade física. Ponto. Aí o que pode ser, provável é consumir frutas e vegetais, tá? E vitamina D, assim, é complicado. Eu até estudei muito vitamina D há pouco tempo, é um negócio que eu não gosto muito, tal da vitamina D, porque eu ainda não tive uma prova que ela ajuda, entendeu? Mas talvez ajuda no câncer de intestino, talvez. E o tomate talvez ajuda no câncer de próstata, mas isso não é provado, isso é provável. Parece que pode ser, tá? E o que aumenta o risco? Também que parece que aumenta o risco, carne processada. O que é carne processada? É carne que não é natural. Onde que é carne? É presunto, linguiça, salsicha, bacon. Essas carnes assim que não são carne normal. Carne do frango, você comprou o frango, cozinhou o açúcar. Então isso aqui tem um estudo do americano, e o americano come muito isso, gente. O café da manhã do americano. Quem já viu em filme? Pode falar, me ajuda aí. O café americano bacon, presunto, ovos, não sei o que. É um almoço sem arroz. Pois é. Então assim, e qual que é o almoço do americano? É o hambúrguer. Entendeu? Então assim, a dieta do americano, que ainda não é a nossa dieta, a dieta do americano, ela provou que aumenta o câncer de intestino, tá? Câncer de colo, que é intestino grosso, entendeu? Mas evitar usar exageradamente. Não estou proibindo ninguém de comer bacon, nem comer linguiça, salsicha, presunto. Agora, se você puder, por exemplo, em vez de botar um presunto, você faz assa um peito de frango e coloca o peito de frango, entendeu? Fazer um sanduíche de peito de frango, por exemplo. É com certeza mais saudável que comer o presunto. Mas o presunto, gente, não estou massacrando presunto, não. Hoje eu comi presunto também no café da manhã. Mas assim, nem mortadela. Mortadela é uma delícia, pô. Mas assim, não é para exagerar, para comer em excesso, entendeu? Então a gente tem que ter moderação, tá bom? E conservas em sal, a mesma coisa, essa carne salgada, né? Carne seca. Aqui também não tem tanto isso, né? Não é igual no Nordeste. No Nordeste o pessoal só come carne seca, vamos ser honestos, né? Já tá com gerimum. Aqui tem, mas não é tanto. Mas a carne, aqui tem uma comida maravilhosa, que é um bom porquinho. Não tem carne melhor do que um porquinho. E é mais saudável que carne de vaca, tá? De carne de boi, tá bom? Então, assim, vocês veem que não importa muito o que come, importa o peso e o exercício, tá bom? Pode passar. E aí, isso aqui eu tenho que falar hoje um pouquinho mais do que no das mulheres. Porque a gente vê bastante mais casos de câncer de pele em homem. Porque, por causa do trabalho, apesar de estar mudando muito, mas isso aí é feito de 30, 40 anos atrás. Há 30, 40 anos atrás, o que as pessoas fizeram de errado, sem querer, está dando o efeito hoje, que é o câncer que vem depois de 30, 40 anos. E o que acontecia? As mulheres trabalhavam mais em casa, cuidando da casa, cuidando da roupa, mas as mulheres estavam mais na sombra. E os homens trabalhavam mais na lavoura, ou na obra, né? Então o homem está mais no sol.
E por isso que o câncer de pele é um problema maior para o homem. Então é importante a prevenção, a proteção. E principalmente quanto mais clara é a pele. Né? Quanto mais claro, lourinho de olho azul, a chance de câncer de pele é enorme. O que eu mais tenho, e às vezes é triste, tá, gente? De verdade. Há pouco tempo eu vi um caso triste, rapaz de 42 anos, um câncer de pele complicado. Lourinho de olho azul, lavrador. Dá uma tristeza mesmo, entendeu? Então, assim, tem que ter a proteção solar. Tá? Hoje ainda tem menos gente trabalhando na lavoura, a maioria trabalha num trator que tem cobertura, mas tem ainda. Então, quem trabalha exposto ao sol, seja em obra, seja na lavoura, ou outra atividade exposta ao sol, tem que proteger. Tá? Usar chapéu de palha mesmo, não pode ter vergonha não. Quem trabalha na roça, chapelão de palha. Quanto maior o chapéu, melhor. Tá? E óculos escuros, camisa, boné. Eu sei que você às vezes é difícil, o cara trabalha na obra, ele quer trabalhar sem camisa, porque é um calor danado. Mas o certo, se ele puder, trabalhar com a camisa mais fina que tiver, de manga comprida, entendeu? E usar o filtro solar, tá? Então, para os homens, esse cuidado, eu entendo que ele é até maior do que para as mulheres, tá? Pode passar, por favor. Falo muito, né, gente? Desculpa, eu estou tomando um galinho de água. Aqui é trabalho. Eu vou falar né, para vocês, trabalho não dá câncer não. De verdade, graças a Deus. Tem uma coisa que não pode. Não pode reclamar do trabalho que dá câncer. Tem pouquíssimos casos, eu vou falar aqui, e pra gente aqui eu acho que não tem nenhum deles. Só esse aqui parece dar uma coisinha, alumínio, borracha, mas é difícil, não está aprovado. O que está aprovado é amianto, isso é um veneno, tinha que acabar. Na Europa é proibido o uso de amianto para qualquer coisa. O Brasil usa muito amianto, primeiro que produz muito, segundo que é muito mais barato do que o substituto. Aonde que a gente usa amianto, vocês sabem? Isso aí, telhado, né? Mas assim, você ter um telhado de amianto em casa, não está provado que isso vai te prejudicar. Até porque normalmente você tem um telhado de amianto embaixo tem uma laje, normalmente. Então assim, só que o pobre coitado que fez o seu telhado de amianto está enrolado, tá? Então o trabalhador que produz o telhado, que trabalha com amianto, grande risco de câncer. Então isso tinha que acabar também, de verdade. Mas é um problema do Brasil. E benzeno é uma substância hoje quase que não se usa mais porque sabe que ela faz mal. Não sei, uma indústria ou outra, é para limpeza muito pesada. Você usa o benzeno, também pode aumentar o risco de leucemia, linfoma, mas só, acabou. Tirou isso, não tem mais nenhum problema de trabalhar em relação ao câncer provado até hoje. Pode passar, por favor. Agora, assim, o que a gente tem que falar do câncer, e principalmente para os homens? Por exemplo, assim, hoje está lindo de ver aqui lotado, mas a maioria que está aqui é mulher. Né? Assim, você vê que o homem ele tem dificuldade até de procurar informação, às vezes por causa do trabalho, E aí, o que acontece? O homem vai deixando, né? A gente até hoje na rádio falou que acho que melhorou, mas foi pouco, porque o homem realmente não preocupa com a saúde dele. E como a gente falou, se você descobre o câncer no início, a tua chance de cura é enorme e você vai ter menos problema no seu tratamento e gastar menos dinheiro. Então, assim, o homem tem que pensar nisso também. Quanto mais cedo diagnosticado, maior a chance de cura, sobrevida, qualidade de vida, além de mais favorável a relação custo-benefício. Tá? E o objetivo qual que é? De preferência, é detectar a lesão pré-cancerígena, antes de virar câncer. Esse é o ideal da detecção. Ou o câncer localizado. E, infelizmente, pode passar para os homens, não tem muito rastreamento. Tá? Agora, o rastreamento populacional, quando você vê a população inteira, ele só é recomendado para a mulher. Tá? O homem não tem programa de prevenção de câncer com exames no Ministério da Saúde. Então é só o câncer de colo uterino e o de mama. Então o homem é prejudicado nisso. Mas o que a gente tem que fazer? O diagnóstico precoce. Qual que é o diagnóstico precoce? É um número mágico, chama 15. 15 é um número mágico. Por quê? A gente fica doente toda hora. A gente vive doente, assim, muito doente. Qual que é a nossa doença mais comum de todo ser humano? Qual que é? Qual que é a doença mais comum? Gripe, né? Quase todo mundo pega 2 ou 3 gripes com febre por ano. Quase todo mundo. A doença é comum. Mas quanto tempo que dura uma gripe? Mais ou menos uns 5 dias, 7, quando arrasta muito 10. Né? Então, gente, dor nas costas. Você dormiu de mau jeito, fez esforço, dor nas costas. Dói muito. Às vezes você vai na UPA, vai tomar um remédio e tal, mas isso costuma melhorar. Agora, se você tem qualquer sintoma que dura mais de 15 dias, tem que procurar ajuda médica. Tá? Isso é muito sério. E, claro,
que é a nossa culpa, os médicos, às vezes os médicos ainda dão bobeira. Infelizmente eu tenho que assumir isso. Então, tem um programa novo agora em relação a crianças. Se a criança foi na terceira vez num pediatra do mesmo problema e não resolveu, ela deve, olha que loucura, mas é um problema sério, deve procurar um oncologista pediatra. Olha só, se ela foi 3 vezes no médico, o mesmo problema e não resolveu, isso já está bem definido para a criança. Isso acontece, entendeu? Então, assim, além da gente ter que procurar o médico tem que acertar o que a gente está acontecendo com a gente. E hoje, até a classe médica, a gente tem que conscientizar mais do câncer. Porque realmente, como aumentou muito rápido o caso de câncer, alguns médicos não tinham experiência com câncer, não queriam nem saber de câncer. Não sei, né? 50 anos atrás alguém queria. Não, é aquela doença ruim e acabou, não tem nada para fazer. Então isso tem que mudar. A gente luta para mudar também com nós médicos. E vocês têm que procurar se sentir alguma coisa mais de 15 dias. Está com uma dor nas costas, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, a dor não melhora, só piora, você tem que procurar. É câncer? Não. Pode ser hernia de disco, pode ser uma artrose, pode ser uma doença rara, mas pode ser câncer, entendeu? Então, assim, tudo que você tem que passa 15 dias e não melhora, uma dor de cabeça, aí aqui está falando o quê? Caroço, deu caroço, meu Deus, acordei com caroço no pescoço, estou morto, vou ter que ir para o doutor Frederico. Calma, porque a causa mais comum de caroço no pescoço é a amidalite. Então você vai estar com a amidalite, deu caroço, passou um tempo, ele diminuiu, beleza, acabou. Mas você nasceu um caroço, está crescendo. Passou 10 dias, ele cresceu, 15 dias, ele cresceu, 20 dias, ele cresceu. Opa, não espera 2 meses, 3 meses. Vamos procurar logo para tratar. Tá? Então, nódulo, febre contínua, febre de gripe dura 3, 4, 5 dias. Você tem febre há mais de 15 dias, pode ser um sinal de câncer ou de uma outra doença mais grave. Tá? Ferida na pele que não cicatriza. Deu uma feridinha lá, vou falar assim, meus amigos dermatologistas que deu uma perebinha na pele. Deu uma perebinha, tá? Espera um pouquinho, ela sumiu, beleza. Agora, deu uma ferida na pele, ela não cicatrizou, tem que procurar um dermatologista para ver o que está acontecendo, tá? Indigestão é um negócio sério, gente, olha. O câncer de estômago é um câncer complicado. E aí o que acontece? Isso é muito comum, e principalmente nos homens. O cara espera perder 20 quilos para procurar um médico. Você entendeu? Assim, se você está com um problema de digestão, perdeu 2, 3, 4 quilos sem fazer dieta, alguma coisa está errada. Não espera os 20. Tá? Então isso é sério, isso aí é o meu dia a dia, isso não é do livro, não, isso a gente vê no consultório. Quando tem uns 6 meses que não consegui comer direito, mas aí você vai ver o primeiro exame dele, tem 1 mês, 2 meses atrás, entendeu? Ele há 6 meses que ele está sentindo mal, levou 4. O câncer é uma doença complicada, cresce, não para de crescer. Esses 4 meses que ele perdeu, pode fazer a diferença entre ele viver ou não viver. Entendeu, gente? Então isso é muito sério, isso é muito importante, principalmente para os homens. As mulheres eu tenho que elogiar. As mulheres são muito mais populosas. Nós, homens, somos realmente, a palavra eu sinto muito, é relaxado. Só vai quando está morrendo. Essa que é a verdade. Isso não mudou muito. E tem que mudar. Novembro Azul está aí para isso, para chamar a atenção disso. Pode passar. Então, assim, isso aqui é só para falar que na população como um todo, a gente só consegue rastrear câncer de mama e colo uterino. Mas existe um rastreamento que o governo não assume, mas para essas outras doenças, próstata, intestino, pele, boca, tá? Pode passar, por favor. E a gente vai tentar aqui hoje sobre o câncer do homem. E o que é a principal prevenção do homem do câncer? Não é a próstata, por incrível que pareça. A prevenção que mais salva a vida do homem e da mulher também, não é que mais salva, mas ajuda muito as mulheres também, é a prevenção do câncer de intestino. Isso não é falado, isso não é colocado, ninguém fala disso, porque o governo não tem estrutura nem recurso financeiro para fazer. Então ele vai empurrando. A gente vai apertando o governo vai empurrando, e funciona desse jeito. Mas vocês estão aqui, vocês têm direito de saber isso. Todo mundo, mulheres, homens, devem, a partir dos 50 anos de idade, fazer um exame de sangue oculto nas fezes, exame de fezes. Deve custar R$10, R$20, acho que não custa mais do que isso não. Exame simplíssimo, uma vez por ano, você tem que fazer o exame de sangue nas fezes, tá? Mas não dá não. Porque eu fiz lá, não deu. O que acontece prevenção? Prevenção é para ajudar a maioria. Infelizmente, sempre tem uma minoria que o exame não vai ajudar.
Você entendeu? Assim, isso realmente está certo, no seu caso acontece. Mas isso está provado. Isso aqui, isso que a gente está falando é provado, um estudo muito grande, que beneficia, que ajuda muitas pessoas. Você entendeu? Esse é um caso complicado que o exame não serviu. Mas isso aí é importante. Não é porque ela está falando isso que a gente não tem que fazer. Tem que fazer. Porque na maioria das pessoas ajuda. Aí assim, é um caso que tem que ver individualmente. Só que a gente está falando em prevenção. Quando a gente fala em prevenção, a gente fala num grupo. Um grupo de 200 milhões de brasileiros. Esse é o tamanho do nosso grupo. 200 milhões. Então esse exame aí, a gente falou lá que vai ter mais ou menos 30 mil casos por ano de câncer de colo. Se toda a população fizesse isso, dos 30 mil caía para os 10 mil. Mas infelizmente vai ter. Você entendeu? Assim, ele diminui. Esse exame, se o Brasil fizesse, salvaria 20 mil pessoas. Mas 10 mil, mesmo com esse exame, não conseguiria salvar. Entendeu a explicação? Mas salvaria. Meu caso, né? Um pouquinho. Com muita dor no estômago, aí eu fiz aquele exame, aí deu gastrite. Será que tem perigo? Não tem perigo não, é molinho de tratar, depois eu te trato. Aqui, vamos voltar aqui. Pode falar, né? Muito obrigado, grande amigo aqui te ver. Né? Um felizardo aí, brigadão, tá Luiz? Um abraço. Viu? Então, gente, então é isso. Então o rastreamento é isso. A gente não consegue resolver todo mundo. Sempre vai ter uma pessoa que vai ter a infelicidade que a senhora teve de não resolver. Mas vale para a maioria. Então tem que fazer. Isso é provado, não é para o Brasil não. Olha quem que recomenda, ó. American Cancer Society, a sociedade norte-americana que comprovou isso. Então isso eles fazem. Todo ano um exame de sangue oculto nas fezes. Isso é moleza. Moleza, o governo tem como dar isso mole. Por que ele não faz o programa? Porque o problema está quando esse exame vem positivo. Quando esse exame vem positivo, você tem que fazer uma colonoscopia. E aí o governo considera que não tem recurso, condição de dar colonoscopia para todo mundo que der o sangue oculto positivo. Tá? Mas vocês têm que saber disso. Isso aqui salva vida. Porque é muito legal, porque quando você faz a colonoscopia, você tem chance de descobrir um pólipo. Pólipo é um tumor benigno. Ele ainda não tem a capacidade de destruir o que está em volta. Só que esse pólipo vai mudar. Ele vai sofrer mutação e vai virar maligno. Então, só tem 2 tipos de câncer que você consegue isso. É o câncer do colo uterino com preventivo, que você descobre o pré-câncer, tira só um pedacinho do colo uterino e salva a vida da mulher. E o câncer de intestino. São os únicos 2 que você consegue descobrir pré-câncer. Por isso tem que fazer mesmo, entendeu? Então você pegou um pré-câncer, pegou um pólipo na colonoscopia, você tirou ele, de repente ele, em 5, 10 anos viraria um câncer. Então assim, é fantástico. A gente queria lutar muito para isso funcionar, de verdade. A gente sabe que está numa crise horrorosa, não dá para pedir nada para o governo nenhum, mas isso vai passar e essa luta eu tenho certeza que um dia a gente vai conseguir fazer isso para toda a população brasileira. Pode passar. Agora aqui é um problema. Aqui eu vou te explicar o problema. Na próstata é o contrário. Aquele lado do intestino está provado que tem que fazer. Mesmo que não ajude a todos, mas está provado. A próstata é complicado. Então o mais complicado para mim é falar de prevenção de câncer de próstata. Porque não tem prova. Entendeu? O câncer de próstata não tem, falando assim, todo homem a partir de 50 anos tem que fazer PSA e toque uma vez por ano, o resto da vida. Não tem. Então não dá para saber como prevenir o câncer da próstata. Mas a gente sabe que o PSA e o toque podem ajudar. Só que isso aqui não tem padrão. O outro foi moleza. Ó, toda pessoa 50 anos, fazer uma vez por ano, próstata não tem. Então a gente entra numa área que é controversa. Tá? O que a gente tem que ver primeiro? Primeiro, a maior recomendação é homens afrodescendentes. Então, quem tem que preocupar mais com a próstata são pessoas de pele escura, são afrodescendentes, porque é mais comum o câncer de próstata nessas pessoas. E quem tem parente na família. Então, assim, o pai, o avô, o tio teve câncer de próstata, você está no risco.
Os colegas aqui que já passaram por essa situação têm que alertar a família toda, todos os homens da família. Esse eu vou colocar o que eu acho, porque isso não tem prova. Isso é muito ruim para mim falar. Mas vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo? Sim. Agora, quem não é afrodescendente e quem não tem parente com câncer de próstata, aí ferrou. Aí que a gente não sabe mesmo como fazer. Tá? Pode passar, por favor. Então, devido à dificuldade, cada grupo de médico faz de um jeito. Sempre assim, quando você não tem uma coisa provada, cada um faz de um jeito. O doutor Sérgio deve ter explicado para vocês como que ele faz, a gente respeita, a gente acaba fazendo de outro jeito, porque não tem prova. Então a gente está ansioso, esperando um grande estudo que prove como fazer prevenção do câncer de próstata. Mas, acho que acima de tudo, deve fazer. Por que deve fazer? Porque o homem não gosta de médico, ninguém gosta, tá? Mas o homem não gosta, não vai no médico. Então é uma maneira dele ter um contato com o urologista. E o urologista, interessante, que eles hoje pensam nisso. Eles pegam o paciente para uma rotina, a maioria vê uma pressão, afere a pressão do paciente, ou a enfermeira no posto afere a pressão, pede um exame de sangue com glicose, com colesterol, e vê outras coisas também. Você aproveita essa consulta, o sangue oculto nas fezes. Eu vejo muito urologista pedir sangue oculto nas fezes, muito legal. Então, assim, é importante uma forma de prevenção para o câncer de próstata. E muito controverso, está enorme. Aí eu botei brincando, gente, mas isso aqui eu estou totalmente passível de um dia falar assim, está tudo errado, tá? Porque isso não está aprovado, ao contrário do outro. Mas é a rotina minha, o que eu oriento meus pacientes falando que é complexo. Fator de risco, que é o afrodescendente e o parente com câncer. Esse a gente é mais agressivo. A gente orienta ele a partir dos 40 anos de idade, porque o câncer de próstata é uma doença lenta, relativamente tranquila. É um câncer tranquilo de tratar. Só que qual é o problema do câncer de próstata? É no jovem. Ele é muito mais comum no idoso, muito mais comum no idoso. Mas às vezes acontece no jovem. Então, assim, só para vocês terem ideia, se você pegar um idoso com câncer de próstata, mesmo que dê tudo errado, você consegue que ele viva mais 5, 10 anos. Se der tudo errado, a maioria cura, mas deu tudo errado, ele consegue viver mais 5, 10 anos com o câncer dele. Então, se a pessoa está com 75, ela vai até os 80, 85. Eu sei que a gente nunca vai falar que está bom, mas é uma verdade. Agora, imagina uma pessoa de 45 anos que você dá uma expectativa dessa. É ruim, entendeu? Então, a prevenção do câncer de próstata, na minha opinião, tem que ser feito no jovem prioritário, tá? Então, quando tem pessoa na família, eu recomendo a partir dos 40 anos o PSA e o toque retal todo ano. E claro que a gente brinca, toque retal, o que mais tem no boteco, se você for ver um boteco, é piada de toque retal. Todo mundo, foi no médico, eu vou falar. Mas, gente, doutor, eu pedi o Sérgio Veloso para fazer, eu não consigo. se deu bem, tá bem na briga. Mas isso não tem jeito, é uma brincadeira. Mas brincadeiras à parte, temos que fazer isso, temos que nos cuidar. Porque o homem de 40 anos está com um filho novo, o homem de 50 anos está com um filho novo. A família precisa muito dele, não é só a vida dele que está em jogo, não, tem mais vida envolvida. Então não pode ter preconceito. Não tem que falar nada assim, vamos fazer. Você não precisa falar para ninguém. Se você quiser contar a sua experiência, você conta. Se não quiser, não conta. É sigilo. O médico é proibido de contar. Então, assim, se eu um dia fizer um exame, eu não posso contar que eu fiz o exame. É proibido, entendeu? Mas brincadeiras à parte, tem que fazer a prevenção. Então, quem tem parente tem que focar. Pessoa afrodescendente e parente com câncer, a minha recomendação é radical. 40 anos, toque retal e PSA. Todo ano. Tá? Agora, o meu grande problema é quando a pessoa não tem nenhum, o homem não tem nenhum desses riscos. Então, o que eu oriento hoje? Falando que eu não posso, não está certo. 40 anos também. Eu peço para começar aos 40 anos, porque eu já vi que o problema é do jovem. O câncer de próstata no jovem que é problema. 40 anos, faz um PSA e faz um toque. Se esse exame estiver normal, eu peço para ele repetir a cada 5 anos. Tá? Eu não preciso ficar indo todo ano no médico. Entendeu? Então ele fez com 40, está normal, vai com 45. Está normal, vai com 50. E por aí vai. É isso. Eu sou muito radical quando tem risco e sou muito conservador quando não tem risco. Isso é uma opinião minha, que amanhã pode ser um trabalho e falar que eu estou todo errado. Eu estou deixando isso bem claro assim.
ao contrário do sangue oculto, que é muito bem estabelecido. Pode passar, por favor. E aí, gente, olha só, vamos voltar para essa tabela. Vamos falar disso aqui para vocês verem como que dá para salvar muita vida de homem no Brasil. 61 mil casos de câncer de próstata. Dá para prevenir. A gente acabou de falar. Então você salva, vamos botar aí, 55 mil pelo menos. Câncer de pulmão, dá para salvar todos. É só não fumar. Câncer de estômago, mais difícil. Mas a gente já salvou muita gente com a geladeira. Sem brincadeira, tá? Então câncer de estômago não tem prevenção. Câncer de intestino, dá para salvar quase todos. Um ou outro vai dar um azar que eu falei para a senhora, mas dá para salvar a grande maioria. Câncer de cavidade oral, fuma, dá para salvar a grande maioria. Câncer de esôfago, fuma, dá para salvar a grande maioria. Câncer de bexiga, fuma. Vocês entenderam? Então tem os outros, 81 mil casos. Os outros entram nos casos mais raros, que infelizmente acontece. Mas aqui a gente vê, gente, dá muita esperança, tem muito o que fazer para a gente salvar os homens do câncer, tá? Pode passar, por favor. E aí, como sempre, eu fico pensando assim, será que vai dar para fazer tratamento? Mas não dá, nunca dá, que eu deixo vocês doidinhos. Ó, o doutor Sérgio Veloso me ligou. Mas que ele adivinhou que eu estava falando de próstata, ele deve ter ligado para puxar a orelha. Então, gente, já são 13h20 da tarde. Eu sinto muito, é muita coisa para falar. De tratamento, assim, só para falar rápido, a gente tem que ter um cirurgião preparado para operar câncer, tá? Isso é uma área própria, o cirurgião preparado para operar câncer. Isso está provado que o cirurgião preparado para operar câncer tem um resultado melhor que o cirurgião geral que opera um caso de câncer uma vez ou outra, tá bom? Mas nós temos cirurgiões gerais que fazem cirurgia de câncer que têm resultados ótimos também, mas isso é provado. Então aqui em São João, a gente tem funcionando muito bem o tratamento cirúrgico do câncer de mama. Nós estamos com duas grandes cirurgiões aqui, que têm um resultado ótimo, operam muito bem, e o tratamento do câncer de intestino. Tá? Infelizmente, outros casos, o pior para mim hoje, que é uma luta, depois de acabar a radioterapia, a gente vai lutar muito por isso, e a gente já está até com contato já, é o cirurgião de cabeça e pescoço. Essa é uma área que a gente tem muita dificuldade, não em São João, não, no Brasil inteiro. Tá? Mas assim, só para vocês saberem disso, por que o cirurgião tem que ser oncológico? Porque o câncer tem que tirar por margem, tem que tirar todo o tumor e tirar um pedacinho sem câncer. Tá? Esse é o segredo da cirurgia do câncer. Tá? Porque se você tirar o câncer, deixar um rabinho dele bem pequenininho, não adiantou nada a sua cirurgia. Então, cirurgia tem que ser feita cirurgia oncológica. Aí tem quimioterapia, radioterapia, mas não vai dar para falar, me perdoa pelo tardar da hora. Pode passar para mim, por favor. E aí, contra o câncer, a gente acabou de ver que dá para salvar quase 100 mil homens no Brasil por ano. Eu posso, você pode. Muito obrigado mais uma vez. É uma grande honra estar aqui e eu estou à disposição para perguntas, se alguém tiver pergunta.